Eu senti muita saudade de Deus, eu senti muita tristeza, porque eu senti tão sufocada. E muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa aconteceu. E hoje eu quero dizer para vocês, ela tentou para isso. Ela tentou para isso. Porque se eu tivesse tentado para isso, de novo, e estar ali no seu lar, não teria acontecido tanta coisa como aconteceu na minha vida. Tanto prejuízo que eu tive, que hoje, isso agora está sendo um processo. Quem conhece eu de perto, sabe as coisas que aconteceram na minha família, como com meus filhos. Então hoje, assim, agora que a gente já começou a caminhar de novo, que tanta coisa aconteceu, que eu posso perceber que a vida de Esther é um exemplo para mim. E eu gostaria que fosse um exemplo para cada um de nós, né, para as mulheres, atentar para isso, atentar para os filhos, atentar para os esposos, atentar para as suas vidas sociais, para o seu comportamento, mais do que ir na igreja, mais do que trabalhar muito, não, é atentar para aquilo que Deus quer que você seja. Ali na frente, Felipe. Amém? Pode sentar aí, vamos. Então, eu quero fazer uma pergunta. Nós temos conquistado a simpatia das pessoas por servir a Deus? Ou as pessoas veem a gente na rua e falam, nossa, vem aquele crente chato. Nenhum crente chato que pregou para mim não me levou para a igreja. Não levou. Algum crente chato já levaram vocês para a igreja? Alguém aqui levou? Foi por insistência da pessoa. Foi quando foi tocado pelo Espírito, é verdade? Então, quantos que foram tocados pelo Espírito? Aí aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Então nós temos que conquistar a simpatia das pessoas. Foi isso que ela fez. Ela conquistou a simpatia das pessoas e não a antipatia. Né? Quantas vezes eu já conquistei a simpatia da minha família? Eu conquistei com a minha mãe. Várias vezes, hoje eu não tenho ela mais, ela já faleceu, mas eu brigava com ela por causa de igreja. Eu estava fazendo a coisa, não estava. Nós queremos, às vezes, tocar Jesus pela barra. Porque, você vai para Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim. Não é assim que Esther procedeu. Esther mostrou quem ela era. Esther, quando ela teve ousadia de ir lá procurar o rei, sem ter a permissão dele, ela conquistar o encanto dela, né, para ele desejar ela, para ela conseguir aquilo que ela queria, restaurar aquela nação. Mas Esther, ela teve sabedoria. Aleluia. Ela não destruiu a casa dela. Amém? Amém. Amém. Então, Deus separou eu e você para fazer um novo de salvação. É isso que diz a palavra. Né? Que Ele nos separou, Ele nos chamou para trazer as boas novas. Quantas vezes nós deixamos de anunciar essas boas novas? Né? Às vezes a pessoa te conta assim, eu estou com uma dor de cabeça. Você fala, não, eu também ouvi um saco com dor de cabeça. Daí você fala, eu tenho um Jesus poderoso que veio para te salvar, para te libertar. Vou orar com você agora. Traz uma palavra, você vai melhorar. Né? E às vezes a gente perde essa essência de servir esse Deus tão gostoso, né? De poder falar de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que é bom, né? De um Deus que não traz um peso para você, que não traz morte, que não traz doença, que não traz enfermidade para ninguém. Né? Porque senão Jesus não tinha vindo fazer a vontade do Pai. Né? Quando as pessoas falam assim, essa enfermidade aqui, porque foi Deus que me colocou. Então, Jesus não veio fazer a vontade do Pai se Deus colocou a enfermidade em você. Porque onde Jesus passava, ele curava. Glória a Deus. Não é verdade? Amém? Amém, Jesus. Então, em que nós parecemos com a Esther? Na ousadia, né? Glória a Deus. Quantas oportunidades? Ela teve uma oportunidade para salvar a nação dela. Aleluia. Quantas oportunidades Deus te dá? Não só de orar para uma pessoa, mas de você ter uma oportunidade de falar numa ocasião ali, de dar uma palavra de ânimo para uma pessoa, e você às vezes se fecha. Ou às vezes você reclama com a pessoa. Está tão difícil as coisas, você fala, tá. Você perde a oportunidade de falar não, o povo diz, é mais fácil. É mais fácil. Porque a gente às vezes conformar com a situação, né? A gente às vezes não sabe dar uma palavra, vai ter vitória. Eu não sei por que você vive isso, mas uma coisa eu posso te dar aqui. Você vai ter vitória. Porque é assim que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, Amém. Esther não pregou o evangelho. Esther não
não fez campanha, não chamou, né, não foi lá pregar pro rei, mas ela mostrou uma conduta assim, conquistou a simpatia das pessoas e foi por isso que ela teve vitória. Né? Então, Glória a Deus. então nós devemos escolher com na ousadia, na honra, né? Ela não desonrou o marido dela para ficar do lado do povo dela, não dividiu a casa dela, né? Muito pelo contrário. Aleluia. Então, às vezes, a gente precisa atentar para isso. Quantas vezes eu já vi mulheres na igreja e o marido no boteco, né? Como aconteceu comigo também, foi assim. Eu ia pro boteco e eu ia pra igreja. Mas eu colocava a igreja contra o marido e o marido contra a igreja. Porque é assim que acontece. Chega lá na igreja, a igreja, eu só quero que você está sabendo, né? E o boteco, que a mulher só vai pra igreja, me acompanha com nada, né? Você tem que ter a sabedoria como serve. Ter a sabedoria como Glória a Amém? Deus. Amém. Quantos estão entendendo? Aleluia. Amém. E oportunidades, né? Como eu estava falando de oportunidades. Esther foi agraciada com essa oportunidade de uma menina órfã. Aleluia. Também, às vezes a gente olha e fala assim, mas eu nasci numa família muito simples, mas Deus pode colocar num lugar de honra. Não porque a gente precisa ser apóstolo, que a gente precisa ser ministro, que a gente precisa ser o melhor pregador daquilo, mas no lugar onde você está, que você esteja dentro. Aleluia. Aproveitar a oportunidade dela no lugar que ela estava. É verdade. E é assim que nós devemos proceder, aproveitar a nossa oportunidade no lugar que Deus nos coloca. Né? E Ele sempre acrescenta mais. Porque quando Deus fala na palavra assim, que você te ama pouco e no muito eu te colocarei. Às vezes a pessoa leva esse versículo como uma questão financeira, mas não, se você é fiel aqui, tem a palavra, tem tomado posse dela. Amanhã Deus te coloca aqui. Amém. Leia a palavra, toma posse da palavra, o dinheiro da palavra. Deus vai te dar um passo cada dia mais. Não é Glória a assim? Deus. Então diga eu quero ser todos os dias como Esther. Aleluia. Ousada. Amém. Oh, Então, aleluia. na simplicidade, Deus fala. Eu pensei em estudar sobre aquele governo, como foi naquele tempo, falar sobre a história de muitas coisas, de como é aquele povo, a cultura, né, daquele povo, mas não era isso que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração era para falar sobre isso. Porque às vezes a gente deixa a essência, que é Deus, de conhecer a nossa identidade em Deus. Para me conhecer a minha identidade em Deus, eu precisei parar um pouco, fechar a porta e conversar eu com Deus. Eu penso que Esther tinha muitos momentos sozinha. Ela não tinha ninguém para ministrar tudo dela, ela não tinha pastor. E pensa a gente ter um pastor que deve considerar, porque a palavra, a gente chega da palavra, né? Você chega em casa, lê aquilo que ele falou e aquilo aparece na sua vida. Você estuda a palavra, você tem comunicação, você tem televisão, a palavra, no CD, no louvor, você tem comunicação, né? Certinho. E mesmo assim, ela conseguiu ter vitória, porque nós não. Nós sabemos que no Antigo Testamento, as pessoas eram usadas por Deus por momentos, né? Os profetas, os reis, mas elas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Porque esse Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, de mim e de você, foi nos dado por causa de Jesus. Então hoje nós podemos muito mais do que naquela época. Aleluia. Hoje nós somos muito mais do que naquela época. Um dia eu ouvi o pastor perguntando assim, quem que acha que pode fazer como Elias? Eu não lembro a pergunta, ele estava falando dos poderes que Elias fez lá. Algumas pessoas levantaram a mão porque achavam que poderia menos do que ele. Eu falei, eu posso muito mais. Porque eu Glória a Deus. Deus. Eu posso, você pode. Hoje Deus pode colocar nós num lugar mais avançado que Esther. Não para reinar lá, mas para reinar aqui na terra. Para anunciar boas novas. Para conquistar a simpatia da nossa família. Para conquistar a simpatia das pessoas. As pessoas falam, eu desejo esse Deus que você conhece. Amém, Jesus. Porque já Amém. teve vezes as pessoas falam, eu não quero esse Deus que você serve. Você ficou quadrado, né? Então, até eu entender isso, Deus trabalhou isso no meu coração. Hoje eu quero ser como serve. Essa sabedoria, essa ousadia, esse entendimento que ela teve. De conhecer a sua identidade em Deus.
Amém? Amém, glória a Deus. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Que Deus está tão interessado, assim, que às vezes que o nome dele seja mesmo glorificado. Mas o interesse de que o nome dele seja glorificado é que a nossa vida seja transformada. Amém, Jesus Jesus. veio. É verdade. Senão não teria sentido. Ele vinha aqui sofrer tanto por nós e a gente não tomar conta. Né? E Esther, ela foi ousada e eu desejo ser assim. Quantos desejos? Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade. Né? Amém. Dizer assim que esse texto falou muito comigo, respeito do Esther, quando ela falou aquele versículo que fala que ela conquistou a simpatia logo lá dos empregados, foi nem antes do rei. Falei, gente, e é assim que nós devemos proceder como crente, como cristão. Conquistar a simpatia das pessoas, as pessoas olhar para a gente, desejar esse tipo de pessoa, porque nós somos anunciadores das boas novas, das boas notícias. É verdade. Nós somos responsáveis por isso. Amém? Então, quero deixar essa alerta para vocês. Vocês tenham isso no coração. O desejo de alcançar a vida, né? O propósito de trabalhar na igreja, o desejo de for para Deus, mas faça com alegria, não com peso. E entenda que Deus, Ele é bom e Ele quer fazer isso na nossa vida. Quer que a gente seja abençoado aqui na terra, né? Que a gente viva o melhor dele, daí eu falo, revele como Ele é o melhor da terra. Não É verdade. viver de bom, é viver o melhor. Glória a E é Deus. isso, viver o melhor, ter boas, criar boas amizades, ter bons relacionamentos, né? Eu vejo isso na vida da Joyce, né? Que consegue Amém. reunir tantas pessoas de tantos lugares, Glória a né? Deus. Tantas pessoas diferentes, né? E isso é bom, isso é graça de Deus. Amém. A graça de Deus está sobre nós, amém? Amém, Quero Jesus. agradecer esse momento, nem fechar os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom. E essa palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós temos experimentado desse Deus tão poderoso. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém, É o Jesus. poder que opera em nossas vidas. Aleluia. Nós agradecemos pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Oh, glória. O nosso corpo mortal. Amém. O nosso corpo, Senhor, é templo do Espírito Santo e não depósito sujo. É verdade, A nossa Senhor. família é abençoada. Abençoada. Oh, aleluia. Nós rendemos graça pela nossa família. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Perfeito. São heranças do Senhor. Oh, Deus. Nós agradecemos por toda a nossa casa, pela nossa família espiritual. Que é a Sim, nossa igreja, Jesus. onde recebemos o alimento espiritual. Amém, Para a Senhor. nossa escala de valores, como Esther colocou, meu Deus. Que possamos alcançar, ó Deus, a graça do Senhor nas nossas vidas. E fazer aquilo que está no teu coração. Amém, Não seja Deus. de nós, mas, meu Pai, mas que seja do Senhor nas nossas vidas. Meu Pai, quero te louvar por essa palavra. Abençoar. Glória a Essa palavra Deus, que Jesus. transforma as nossas vidas. Glória a Deus. E alcança os corações nessa tarde. Amém. E que sejam, Senhor, corações sedentos pela sua palavra. Amém, Jesus. Desejosos pela sua palavra. Que possamos sair daqui nessa tarde, ó Deus. Nos esvaziando de nós, ó Pai. É verdade, Nos enchendo Senhor, da é tua palavra. verdade. Glória a nós, Pai, para que possamos, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas, ó Deus, aquilo que aprendemos. Amém, Jesus. Nós te louvamos. Amém. Amém.